Povo recebe aqui com muita honra hoje o doutor Anderson Candiotto, juiz de direito, ele que tem várias pautas importantes para a gente falar, e entre essas pautas, a sala de aula, que é por onde nós queremos iniciar esse bate-papo, mas antes agradecer, né, doutor? Seja bem-vindo, é sempre uma satisfação recebê-lo aqui nessa bancada. Bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia a todas, bom dia a todos. O privilégio é meu, tá? Eu sei que aqui nós comunicamos de verdade com a sociedade dessa região pujante, porque eu sei que aqui, de fato, é a voz do povo. Eu que te agradeço. Muito bem, uma satisfação em recebê-lo. E o senhor dizia aqui, cochichando rapidinho para nós nos bastidores, uma boa nova quanto a uma reivindicação de mães de estudantes em Sorriso. Decisão fresquinha, tomada e notícia de primeira mão. O que é, doutor? Então, conta para gente. Eu estive aqui há um tempo atrás, né, Marlene, falando sobre o ambiente escolar. Sim. E explicando como que a rede unificada de proteção de Sorriso, ela trabalha para ir fortalecendo os protocolos escolares. E, com isso, ampliando a proteção da criança e do adolescente. E um dos anseios, existe aqui uma associação das mães de alunos, e um dos principais anseios era todo o ambiente escolar monitorado em tempo integral, seja as áreas externas da escola, pátio, recreação, seja principalmente o ambiente interno, a sala de aula. Exceto banheiro, tudo, isso, no caso. aquilo que fere dignidade, não, né? Aí não. Óbvio. Mas os ambientes em que legalmente é possível monitorar, principalmente a sala de aula, esse é um anseio da associação e na verdade, é um anseio da sociedade. E é um propósito das autoridades que trabalham o ambiente escolar. Então, ontem, depois de um trabalho da Rede Unificada de Proteção fazendo essa articulação, ontem foi fechado um acordo entre o Ministério Público, a Promotoria da Infância e Juventude, com a doutora Maísa, o município de Sorriso, através da administração, do prefeito e da Secretaria de Educação e da Secretaria de Administração, com essa associação das mães dos alunos, se estabeleceu um calendário para que nós possamos, então, agora, dentro desse calendário que prevê ações, ainda as ações são para esse ano 2000, para esse exercício 2024, colocar câmeras em todas as salas de aula. As áreas externas de todas as escolas foi mapeado que já estão monitoradas, mas ainda falta uma quantidade considerável de sala de aula. Então, tem esse cronograma para seguir agora, foi homologado, isso é... A oficialização da homologação vai ser dia 6 de agosto, na próxima reunião da rede. Vai ser feito um ato público, mas o acordo já é de ontem mesmo. A prefeitura se comprometeu com isso, junto ao Ministério Público. Recurso do município? Já município? está chancelado. Recurso municipal. Recurso próprio. Será investido para isso. Muito bom. Doutor, a princípio isso seria implantado na rede municipal? O acordo é com a Secretaria Municipal. Onde nós conseguimos formatar isso agora, porque... Como a gestão municipal é a mais próxima, é com quem nós conseguimos adiantar o assunto. Abrimos diálogo com o Estado de Mato Grosso, com a Secretaria Estadual. Já iniciou a conversação. Mas não temos ainda, eu não posso garantir para vocês que o acordo ocorrerá. Mas vamos tentar. Sim, já estamos trabalhando. E não posso garantir que o acordo ocorrerá e não posso garantir um calendário. Isso está em desenvolvimento. Mas com o município, isso foi chancelado ontem. Muito bem, esse é um bom start para a nossa conversa. O doutor Anderson vale a gente contextualizar aqui, é o presidente dessa rede protetiva, e por muitos momentos aí a gente recebe falas e tem preocupações vindo, tanto da parte de pais de crianças, quanto de professores, de quem lida com a sala de aula, sobre o momento que nós vivemos na educação, né, doutor Anderson? Um assunto para a gente tratar com delicadeza, mas não deixar de dar atenção, porque tem havido bastante denúncias, tem havido um olhar de várias formas. Como é que o senhor, como presidente e como juiz, também enxerga tudo isso? E o que pode ser feito para que a gente não tenha problemas que não existem ou problemas que existem sejam ignorados? Tá. Eu vejo sempre com bons olhos. Quanto mais transparência, melhor. E nós sabemos que, historicamente, não só no Brasil, mas mundo afora, os índices de violação de direitos de pessoas em vulnerabilidade, como criança, adolescente, e mulher, e idoso, Sim. Isso sempre existiu. Sempre existiu. Mas, por muito tempo, isso foi combatido de forma
tacanha, parcial, superficial. Aqui em Sorriso, e eu tenho enfatizado porque eu acredito nisso, aqui em Sorriso nós vemos uma outra realidade. O trabalho que é feito através da rede unificada, que são mais de 50 entidades que compõem a rede, os protocolos que foram criados e que estão em vigência e aplicação em Sorriso, faz com que cada vez mais seja revelado o que acontece. E nós trabalhamos com a seguinte ótica: qualquer indício deve ser investigado. E nós estimulamos que qualquer sinal, que qualquer desconfiança deva ser nos comunicado para investigar. O nosso desejo é que a grande maioria dessas investigações não deem em nada, que fique comprovado que foi só um alarme falso. Que não e graças a Deus for assim. Agora, nesse emaranhado, nesse universo que nós estamos investigando, sempre nós encontramos situações de violação. Então, quanto mais estiver em evidência, quanto mais as pessoas estiverem atentas ao assunto, quanto mais as pessoas denunciarem, quanto mais pedirem apuração, melhor, porque o ambiente escolar fica mais depurado. Lógico, Marlene, que nós estamos num período de transição. Nós estamos, historicamente, nós estamos em transição. Nós estamos construindo história o tempo inteiro. O tempo todo, e culturalmente, nós estamos, e geracionalmente, nós estamos em transição. Nós estamos lidando com pessoas que as suas crenças, as suas convicções estão numa geração passada, e um público atual que as suas crenças, as suas convicções é na geração atual. Então, nós estamos num período de transição que é desafiador para todo mundo. Para todo mundo, esse período é desafiador. Nós temos que, por exemplo, para ser bem prático no que eu estou falando, nós temos que, no ambiente escolar, preservar a autoridade, a importância e o respeito do profissional da educação, do professor, mas nós temos que também ter muito claro e incentivar que qualquer indício de desvio de comportamento deve sim ser denunciado e tem que ser investigado, que nós não podemos deixar nada embaixo do tapete. Sim. Então a gente fica nessa gangorra e buscando o equilíbrio nisso, entre num ambiente em que você não permita nenhum tipo de abuso, mas sem também desprestigiar a figura do professor, do profissional da educação, do professor, que é um profissional primordial para qualquer sociedade organizada. Até porque... Diga. Perdão, até porque, como o senhor disse, né, culturalmente falando, a gente tinha, antigamente, os nossos pais tinham o professor como poder de pai, inclusive, durante as aulas, né? Sim. Inclusive, mais atrás, a gente fala, inclusive, da época da palmatória. Isso foi mudando culturalmente, mas é como o senhor disse, não pode deixar que o professor também perca o papel de líder da sala. Jamais. Até porque por mais que o papel da escola é educar ensinar as matérias, digamos assim, lúdico, os conteúdos. Né? É de conteúdo, é científico. Por mais que esse seja o papel primordial na escola, mas é inegável que a escola também participa, ela faz parte da formação da personalidade daqueles alunos, porque a personalidade também é composta pelo meio, e não só pelo conteúdo que você recebe no teu primeiro núcleo, que é o núcleo familiar. Então, é importantíssimo na formação da personalidade dos alunos a noção de hierarquia, de respeito, de organização, de disciplina. E isso tem muito a ver com o papel que é desenvolvido no ambiente escolar com quem exerce essas figuras lá, o professor, o coordenador, o diretor. Um aluno, essa é a minha visão de mundo, tá? Um aluno que, se ele aprender que desde a escola ele não precisa respeitar ninguém e que ele é pautado pela inconsequência, que tudo que ele fizer não tiver consequência, a chance de ele levar isso para a vida adulta é muito grande. E aí você imagina uma pessoa inconsequente vivendo no meio social, achando que ela pode fazer o que ela quer, contra quem ela quer, na hora que ela quer e não aceitando nenhum tipo de limite. Nós também não queremos uma pessoa assim, mas também não queremos ninguém formado num ambiente onde a pessoa é subestimada, desvalorizada, violada, violentada. Abuso de poder. Nós não queremos isso também. Tem que haver equilíbrio. Nós temos que achar sempre o meio termo é sempre o ponto ideal. Então nós temos que trabalhar para construir esse meio termo, em que você valorize os profissionais,
mas protege a dignidade de todos do ambiente escolar, não só dos profissionais. Inclusive os pais avaliarem isso, né? Exato. Quando chega uma crítica do filho em casa, até que ponto Filtrar. foi daquela maneira mesmo ou não, até que Isso, ponto, né? filtrar, entender que a juventude, e isso é um traço de qualquer ser humano, a juventude hoje ela tem uma perspicácia muito aguçada. Então você tem que entender não o comportamento do aluno em si, mas a intenção por trás daquele comportamento. Se a intenção justamente é um pedido de socorro, ou se ele já está antecipando uma estratégia de defesa para ele por algo que ele sabe que vai vir à tona. Sem desmerecer as denúncias, tem que denunciar. Qualquer indício, os pais, o pai ouviu qualquer história que deixou ele desconfiado, tem que denunciar para a rede, no site da prefeitura. Entra lá, tem um banner rosa da rede grande no meio do site da prefeitura. É só entrar lá, a ficha é virtual, é só fazer a denúncia. Se quiser, não precisa nem se identificar, pode ser anônimo. Nós precisamos da ponta do novelo para poder olhar a situação. investigar. E essas câmeras deverão auxiliar bastante nesse Muito, sentido, né, doutor? Muito. Porque agora, uma coisa é você ter o relato de duas pessoas, sem que ninguém mais testemunhou aquilo. Aí você tem que construir a versão mais verossímil, a versão mais acreditável. Outra coisa é você ter um registro daquele momento. A imagem que vai mostrar, como já houve caso, inclusive, é importantíssimo você ter o registro do momento, te permite concluir melhor o que aconteceu, quem está falando a verdade, que tipo de intenções que as pessoas tinham quando agiram daquela maneira. Isso é muito importante. Esse trabalho todo é levado muito a sério, a gente sabe, e tem que ser assim, tanto por parte da instituição de ensino quanto das famílias, né, doutor? Para que a gente não caminhe no sentido de inviabilizar a sala de aula também. Exato. Existe bastante essa fala. E, por outro lado, quando toca no assunto, os pais culpam a legislação, dizendo que o ECA veio para estragar tudo. Não veio. É complicado lidar, né, doutor? Não veio, tem que pisar assim, em ovos mesmo. O ECA é de 90. Nós temos o Código Civil, que é de 2002. E ambas as leis, elas autorizam a disciplina. Inclusive, é colocado como um dever dos pais. Corrigir, a educação educar. é disciplina. Agora, o que qualquer lei não permite? Abuso. Tortura, maus tratos, violência extrema. Isso não pode, entendeu? É que tem que entender também. Às vezes, a forma de você educar o seu filho não é exatamente como você foi educado, porque as pessoas só dão... Os tempos mudam, como diz o outro. As pessoas só dão o que elas têm. Se os nossos pais receberam uma formação mais limitada para nos educar, e eles cumpriram o papel de nos educar, agora compete a nós incrementar mais conhecimento para educar da mesma maneira e melhor. Usando até ferramentas melhores, que funcionem melhor na educação. Eu estou repetindo, disciplina é um dever direito dos pais. Os pais podem disciplinar os filhos. O que os pais não podem é cometer tortura. Porque nós sabemos de caso que tem criança que não é disciplinado, ele é torturado. Ele recebe castigos físicos extremos, exagerados, desproporcionais. Isso não pode. Porque aí você está ferindo, você está deixando de lado a disciplina e aquilo está virando uma vingança. Os pais, quem ama não se vinga. Então, se o pai disciplinar com amor, vai ser moderado. Perdeu a moderação é porque não tem amor. Ali está tendo outro tipo de sentimento. Pode ser ódio, pode ser raiva, pode ser vingança. E esse tipo de sentimento não pode ser o norteador na relação pai e filho. Tampouco numa sala de aula, né, doutor? Exatamente. Mutirão Pai Presente, a gente gostaria de falar um pouco, até para não deixar de abordar o tema. Já está acontecendo? Para quem é? Como funciona? E por que isso é importante, doutor? Marlene, já agradecendo pelo espaço, porque é um assunto de primeira ordem. Faz parte da dignidade de toda e qualquer pessoa conhecer e ter a oportunidade de se relacionar com a sua origem. Então, é importante que quem ainda não sabe a origem da sua paternidade, que ele possa ter isso. Quer para que o filho ou a filha possa desenvolver relações com o pai, quer porque o filho e a filha têm direito a saber da sua origem, e quer porque o pai tem que ser chamado à obrigação do sustento, da manutenção dessa cuidado, criança. da formação,
da administração de amor e carinho para esse ser humano. Então, o Poder Judiciário, ele tem essa campanha, esse projeto já há alguns anos e é feito todo ano. Esse ano vai ser feito de 12 a 16 de agosto. Nesse período de 12 a 16 de agosto, o que as pessoas interessadas, então os representantes legais daquela criança, daquele adolescente que ainda não tem na sua certidão o nome do pai. Essas pessoas têm que comparecer lá no Sejusc. Chegou no Sejusc das 12 às 19, traz a documentação pessoal sua, você é representante legal, você é a mãe, você é o avô, você é a avó, é a tia, é o tutor, é o guardião, o que é? Quem está cuidando da criança. Traz a documentação pessoal sua, traz da criança e nos dê alguns elementos sobre o suposto pai. Qualquer elemento que você tiver, qualquer informação, nome, endereço, telefone, CPS, cidade, o que você tiver. Com base nisso, nós vamos localizar o suposto pai. Localizado ele vai ser chamado para uma audiência de conciliação, onde vai ser oportunizado fazer o exame de DNA. Feito o exame de DNA, se der positivo, o acordo já é o reconhecimento da paternidade. Se der negativo, logicamente está descartado. Mas é uma ótima oportunidade para quem quer resolver essa pendência de fazer isso através do Poder Judiciário. Certo. Num formato em que lá no fórum, nós trabalhamos, inclusive, para que não haja custo disso. Seja gratuito. 100%. 100%. Inclusive o exame de DNA pago pela DNA. Justiça. Assim, se você tem elementos sobre o suposto pai, né, dados de identificação, mas você não sabe exatamente onde ele mora hoje, nós vamos procurar em todos os sistemas públicos para localizar a pessoa, ajudar a localizar essa pessoa, chamar ele para essa audiência e construir o exame de DNA e, a partir daí, o resultado é que vai dizer se ele é pai ou não é. Então, é uma oportunidade. Nós fazemos isso todo ano e esse ano está sendo feito de novo. E nós conclamamos a sociedade para que resolva a situação da criança, do adolescente que ainda não tem o nome do pai na certidão. Esse é um direito da criança, é um direito do adolescente. E quem é o responsável legal tem essa obrigação de garantir esse direito. De cuidar, né, doutor? Muito bem. Só comparecer nesse período, 12 a 16 lá, então. Isso, pode ir lá. Se quiser... Sejusc é no Fórum de Sorriso. No Fórum de Sorriso. Tá. Se a pessoa já quiser ir... Agora já pode. Antes, pode ir, não tem problema nenhum. Já está atendendo. Nós estamos atendendo. Período da tarde nós lá, temos né? um foco especial para isso nesse período. E qualquer informação, Marlene, no 3545 8413... 3545 8413. Esse é o telefone do Sejusc. As pessoas que querem mais informações, liga e nós vamos passar. Muito bem. Doutor, aproveitando a sua presença, o senhor hoje não está juiz eleitoral, a doutora Emanuele, né? Extremamente acessível, né? Uma pessoa fantástica ela, mas o senhor já conduziu o processo aqui em Sorriso. E a gente viu aí pelo menos uns 2 programas, 3 aqui da Voz do Povo, que o nosso Fala Cidadão foi tomado, não é? Pelas opiniões da população, a maioria se apresentando contrária à possibilidade, essas discussões de se lançar chapa única aí para o cargo majoritário de prefeito em Sorriso. Como é que o senhor enxerga isso? E de que forma isso pode ser colocado aí por parte até da justiça? E o senhor também é um cidadão. O senhor vota também, sou doutor? eleitor. É eleitor? Sou. Chique. Então, dê aí a sua opinião sobre esse tema pra gente, para avançar na reflexão. Marlene, o que eu entendo, tá? O processo eleitoral, ele tem que ser um espelho da situação da sociedade, do quadro social. Certo. O processo eleitoral é isso, é um espelho do quadro social. Se na sociedade existe um anseio, um desejo, um propósito em que haja um alinhamento dos grupos políticos partidários, para que isso permita uma união de propósitos em prol da sociedade, eu acho isso legítimo. Se na sociedade não existe esse anseio, se na sociedade a sociedade não reflete esse tipo de pensamento, não é legítimo. Então, é muito importante ouvir o que a sociedade tem, o que ela quer. O que a sociedade... e nós vivemos numa sociedade de representação. Então,
toda e qualquer pessoa, querendo ou não querendo, ela faz parte de um grupo. Ou você faz parte de um grupo familiar, ou você faz parte de um grupo religioso, ou você faz parte de uma instituição, ou você faz parte de uma categoria profissional. Nós participamos, Pertencemos a nós somos alguma seres agregados, então nós Sim. pertencemos a grupos. É muito importante ouvir e respeitar a mensagem que vem dos grupos sociais. A união em si, eu sempre achei muito importante. E eu estou falando de união. Existe uma diferença muito grande entre união e unidade. Unidade é quando todos são iguais, pensam da mesma forma, querem a mesma coisa e não tem discussão sobre os valores dessa unidade. No ambiente social não existe unidade. No ambiente social, nós somos diferentes, os grupos sociais são diferentes, as A pessoas natureza de todos é nós diferente. somos diferentes. Então, o que é a união? A união é quando os diferentes se unem em prol de um mesmo propósito. Certo. É o propósito que une os diferentes. Então, se o propósito é nobre, se existe nobreza no propósito, a união ela tem valor. Primeiro passo. Qual que é a ideia de uma união? Eu moro aqui desde 2015. O que eu escuto em Sorriso sobre a ideia de união, não de unidade, é os diferentes se unirem pensando numa projeção macro do município. Pensando em, primeiro, agregar, fazer coalizões na administração local para que todos os grupos sociais se sintam representados e ouvidos e atendidos. Certo. Pensando em que, nessa coalizão local, você possa construir espaços e apoios para que Sorriso possa ocupar degraus que vão além do município, que vão além de uma prefeitura, que vão além de uma Câmara. O nosso poder, o Estado brasileiro... O sistema em si. Ele possui... É desenhado com vários degraus aí de hierarquia. Então, é de suma importância a política local. Mas é muito importante para o município a política estadual. Então, hoje, aonde Sorriso está representado na política estadual, para que em todas as vezes que no governo do estado for ser tratado algo de interesse dos municípios, tenhamos voz. Lá tem alguém levantando a mão e dizendo, Sorriso também merece. Segundo, terceiro, né? Nós temos o governo federal. Existe toda uma política macro que é feita a nível de união, que também chega até o município. Sim, influencia a situação pergunta é a mesma. Aqui. Que representantes, porque a democracia é representativa, que representantes há no governo federal, para toda vez que for tratado um assunto que diga respeito aos interesses da sociedade Sorriso, alguém esteja lá com a mão levantada, gritando, berrando se for preciso, exigindo que Sorriso também merece, que Sorriso tem que ser visto, tem que ser lembrado, tem que ser atendido. Se esse é o propósito de uma união, vou repetir, que são os diferentes se unir pelo mesmo propósito que seja nobre, eu sou favorável. Agora, se não é isso, se a intenção é criar uma unidade, é todo mundo pensar igual, fazer o mesmo, e só pensando localmente, eu não vejo muito sentido, porque o teu próprio público aqui traz essa na informação interação com você demonstrou que para isso não faz sentido. Mas a minha opinião de união... E o senhor acredita que aqui, pelo seu conhecimento de Sorriso, o interesse pessoal, é possível que ele seja deixado de lado de fato? Não na conversa só, para ir para um processo eleitoral e enganar, talvez, depois o eleitor. A resposta para a tua pergunta, ela está no grau de participação dos grupos sociais. Se os variados grupos sociais estiverem participando desse processo, isso é uma garantia de que o propósito nobre vai ser exigido e cumprido. Agora, se isso for tratado a porta fechada por meia dúzia de pessoas... Aí complica o meio aí de campo. eu acho um tanto quanto difícil, entende? Temerário uma decisão depende assim, como né? esse processo é construído. Conduzido Quando também. há a participação dos grupos sociais, das lideranças desses grupos, para ter o aval, a garantia de que o interesse dos grupos serão ouvidos e atendidos numa gestão, essa é uma gestão de coalizão que gera união. Isso é muito importante. Isso, na verdade, Marlene, é
é algo muito sadio. Politicamente falando, com certeza. Politicamente, é onde você isso. Eu tem estou o falando princípio da política, que é conversar. Estou falando de ciência política, Perfeito. institucionalmente. Aham. Não estou falando de pessoas, tá? Sim, claro. Institucionalmente, isso é muito sadio. Isso traz benefícios a curto prazo já. Porque se você tem também um sistema de representação onde os eleitos vão se... A mesma briga que eles têm na campanha, eles vão se degladiar no exercício do cargo, você sabota a gestão, você sabota a finalidade de uma gestão que é garantir e assegurar a evolução social. Do coletivo, do né? coletivo. Do Você coletivo. sabota, Perfeito. se você permeia que esse conflito continue na gestão. Agora, se você tem desde o momento das coligações, né, que você tem desde esse momento a participação legítima nos grupos sociais, em volta de um propósito que é nobre, como eu falei há pouco, isso vai garantir que a gestão possa cumprir esses compromissos com a sociedade, compromissos republicanos de trazer mais oportunidade de emprego, de renda, melhorar as condições de vida, garantir que as pessoas saúde, vivam educação. melhor, morem melhor, comam melhor, se vistam melhor, tenham mais cultura, tenham entretenimento, que as pessoas tenham a oportunidade de se desenvolver enquanto ser humano, garantir proteção, sabe? Dentro da ciência política, a União tem essa capacidade. Mas ela tem essas condições. Você precisa que a união seja pautada legitimamente pelos grupos sociais e todos firmados num mesmo propósito nobre, que é a evolução da própria sociedade. Como um coletivo. Isso. Né? Doutor, o nosso tempo, infelizmente, esgotou. Poderíamos passar aqui 2 horas falando sobre. O senhor é nosso convidado para retornar sempre que quiser aqui sobre este tema, sobre quaisquer outros temas. Tem algo mais que o senhor queira deixar dito nesse momento? Marlene, eu quero só agradecer. Quero agradecer ao Maninho pelo espaço, até porque eu saio daqui, vou fazer um tour? um mini almoço Ah. e vou lá com o Ivan na Show de TV. bola. Uhum. Então, assim, quero agradecer pelo espaço para poder falar com a sociedade. Ótimo. Dizer para a sociedade que a Rede Unificada de Proteção, ela existe para isso, para garantir proteção aos direitos desses públicos, criança, adolescente, mulher e idoso, e que nós estamos trabalhando muito no ambiente escolar para ter cada vez mais um ambiente mais sadio, mais digno, um ambiente de respeito para todos, Maravilhoso. professores, alunos, família. Dizer que a campanha Pai Presente é muito importante. Quem ainda não tem na sua certidão é um direito, e além de um direito, a pessoa merece saber a sua origem. A pessoa merece conhecer de onde ela veio e poder trabalhar isso na vida dela. E dizer que o Poder Judiciário continua sempre firme, forte, vigilante e atuante na defesa da sociedade. Nós estamos sempre com as portas abertas. Quem precisar do Poder Judiciário pode contar conosco a qualquer dia, a qualquer hora, para qualquer situação.